Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Amado ouvinte, nesta terça-feira, terceira semana do Advento, queremos iniciar o nosso dia sob o olhar protetor dos nossos anjos, suplicando a Deus que o nosso dia seja marcado pela luz, pela paz divinas. Caminhando com as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje ele nos oferece o seguinte tema: no inferno sofre-se sempre. Santo Afonso tira a sua meditação da intuição de Apocalipse 20:10. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Considera que o inferno não tem fim. Sofre-se nele todas as penas e todas elas eternamente. De sorte que passarão 100 anos de sofrimento, passarão 1000 e o inferno terá apenas começado. Passarão 100.000, 100 milhões, 1.000 milhões de anos e de séculos, e o inferno estará ainda no seu princípio. Se um anjo fosse nesta hora dizer a um reprobo que Deus o quer livrar do inferno, mas quando? Quando tiverem passado tantos milhões de séculos, tantas são as gotas de água, as folhas das árvores e os grãos de areia que existem no oceano e na terra, vós havereis de ficar pasmos. Mas a verdade é que aquele reprobo sentiria mais alegria com tal notícia do que vós, se vos dessem a notícia de haver sido eleitos rei de um grande reino. Sim, porque o reprobo diria consigo: é verdade que devem passar tantos séculos, mas chegará o dia em que terminarão. Porém, os séculos hão de passar e o inferno estará no seu princípio. Suceder-se-á tantas vezes igual número de séculos quantos são os grãos de areia, as gotas de água, as folhas das árvores, e ainda o inferno estará no seu princípio. Cada reprobo de boa vontade proporia a Deus esta condição: Senhor, aumenta as minhas penas, tanto quanto vos aprouver. Prolongai-as, tanto quanto for da vossa vontade. Mas ponde-lhe um termo, qualquer dia ficarei contente. Mas não, esse fim nunca chegará. Se o pobre reprobo pudesse ao menos iludir-se e consolar-se dizendo: quem sabe, talvez um dia Deus se apiede de mim e me livre do inferno. Mas não, o desgraçado reprobo terá incessantemente diante da vista a sentença de sua condenação eterna e dirá: todas as penas que agora estou sofrendo, o fogo, os lamentos, nunca mais terão fim? Nunca. E quanto tempo durarão? Sempre, sempre. Ó, nunca. Ó, sempre. Ó, eternidade. Ó, inferno. Como? Os homens o creem e pecam, e continuam a viver no pecado? Irmão meu, põe sentido, diz Santo Afonso. Lembra-te de que o inferno é também para ti, se cometeres o pecado. Já está ardendo esta fornalha horrorosa debaixo de seus pés. E no momento em que estás lendo isso, quantas almas caem nela? Lembra-te de que uma vez caireis e ali nunca mais podereis sair. Se alguma vez merecestes o inferno, dá graças a Deus por não ter te lançado nele. Procura o mais depressa possível reparar o mal feito. Chora os teus pecados e emprega os meios mais aptos para a tua salvação. Confessa-te quanto antes. Lê cada dia um pouco e em um ou outro livro espiritual, pratica a devoção a Maria Santíssima, recita cada dia o terço e, jejuando cada sábado, resiste às tentações, chamando logo por Jesus e Maria. Foge das ocasiões do pecado, e se Deus te chamar para deixares o mundo, faze-o, obedece. Tudo quanto se fizer para livrar-se de uma eternidade de penas é pouco e nada. Quantos eremitas
foram viver em grutas nos desertos, a fim de fugir do inferno. E tu, o que fazes depois de teres merecido tantas vezes o inferno? Que fazes? Vê que te condenas? Entrega-te a Deus e arrependa-se. Está aqui esta palavra terrificadora de Santo Afonso Maria de Ligório. Quantas vezes a gente escuta, até de sacerdotes que dizem: o demônio não existe, o inferno também não. Quantas vezes, até em escolas católicas, nós temos professores que dizem para os alunos: o demônio não existe, o inferno também não. Essa é a glória do demônio. Já o Papa Pio XII dizia: qual a maior glória do demônio nesse século? Ver pessoas que negam a sua existência. Quando nós negamos a existência do demônio e a existência do inferno, nós estamos indiretamente negando o mistério da redenção operado por Jesus. O inferno, prezado ouvinte, é uma realidade e o demônio também. Isso faz parte da nossa fé católica. Isso não é mito, isso não é folclore, como muita gente vive a vociferar mundo afora sobre isso. Nós não aceitamos o mal, o demônio, o inferno, mas nós cremos na existência do demônio, cristalizado e externado no mal, e cremos no inferno. Que Deus nos livre das chamas perpétuas do inferno ou do gelo perpétuo do inferno. Que as nossas almas possam ganhar o curso do caminho que leva à vida eterna com Deus. Assim seja. Amém. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho da Santa Missa de hoje, Mateus 21, 28, 32. Lá no final, Jesus diz assim: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Quantos católicos batizados, que se dizem católicos, mas não participam da missa, não são capazes de aderir ao mistério, vivem uma vida já de caminho para a condenação, para a perdição eterna. Eu sei que muitos de vocês que escutam estas palavras, mesmo sacerdotes, as ignoram, como tanta gente ignora o pensamento dos santos. Santo Afonso é um dos maiores pensadores dos últimos tempos. Um grande teólogo, um grande moralista, que nos enche o coração de santa piedade. Quantos sacerdotes que hoje ignoram os pensamentos de Santo Afonso, inclusive dos seus filhos, que eu já escutei. Então nós queremos tirar do coração de Santo Afonso, Maria de Ligório, estes pensamentos para que nós tenhamos uma vida não de medo, mas uma vida de remorso. Remorso por aquilo que nós fazemos e que não está de acordo com a vontade de Deus. E eu digo mais, prezado ouvinte, o mundo passa, nossa vida passa, Deus não. Deus não passa. Se a gente quiser ser católico de verdade, todos nós, sacerdotes, fiéis, consagrados, religiosos, nós precisamos de humildade. A igreja não precisa de católico arrogante, de sacerdotes arrogantes que se acham acima das doutrinas da igreja, dos dogmas da igreja. É muito triste quando você escuta um sacerdote negar os dogmas da igreja. É o fim da esperança. É triste quando um sacerdote prega contra a doutrina da igreja, colocando confusão no coração dos fiéis. E o que mais me impressiona quando um sacerdote prega contra a doutrina da igreja é que o povo o abandona. Porque lembra, padre, nós aprendemos isso no seminário, mesmo com tanta teologia da libertação, com tanto relativismo, mas algum padre piedoso, algum professor que ainda tinha fé, nos ensinava sobre o sensu fidelium populi, o sentido da fé que o povo tem. O povo tem a intuição da fé, e o povo sabe
quando o sacerdote tem ou não tem fé, quando o padre prega com convicção ou não, e quando o sacerdote, de maneira ignominiosa, prega contra os princípios da fé, ele recebe do povo o descrédito. O povo talvez não vai lá afrontá-lo, porque não tem um conhecimento, uma cultura, uma filosofia aprimorada para fazê-lo. Mas o povo dá a resposta através da atitude silenciosa que ignora profundamente aquele sacerdote. Desacredita. Como é triste isso. Sejamos fiéis e percorramos nosso caminho para o céu. Que Deus nos livre do inferno, do dia da ira. Pai de bondade, Deus de amor, que nos destes, Jesus, como grande sinal da nossa esperança. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que constitui para nós esse caminho da nossa salvação, da nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, porque nos chamas a viver contigo a santidade. Toca nesta manhã o ouvinte que está frio na sua fé, que está com a sua vida mergulhada na pustema do pecado, nas misérias deste mundo, nos apegos à carne. Tira, Senhor, do nosso caminho tudo aquilo que pode nos levar à condenação perpétua. Dai-nos, Senhor, o perdão, conceda-nos o sentimento e o desejo grande de viver profundamente a Tua misericórdia em nós. Cuida, Senhor Jesus, com Teu Espírito, do coração do ouvinte que está no deserto ou na assídia, que é o vírus que mata o amor, ou sem sentido para a sua vida, mergulhado nas trevas da depressão e da tristeza. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.